Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. Bem, hoje nós vamos dar início ao tema das revoluções inglesas do século XVII. Bem, para entendermos as revoluções do século XVII, nós temos que entender como se construiu essa luta entre parlamento e absolutismo. Bem, o absolutismo se fortaleceu por meio da dinastia Tudor. Bem, iniciou com Henrique VIII, quando a gente estuda a Reforma Protestante, nós vimos que o rei Henrique VIII criou uma nova igreja, uma igreja protestante chamada de Anglicana, por meio do ato de supremacia. Desta forma, o rei Henrique VIII ele teve acesso, ele tomou posse das terras da Igreja Católica e as vendeu para a chamada nobreza mercantil, gentry. A partir daí, essa nobreza mercantil, ela vai utilizar as terras e promover os chamados cercamentos. O que é isso? Vai se priorizar a criação de ovelhas. Mas mais tarde, depois nas próximas aulas que teremos neste trimestre, nós veremos que essa política dos cercamentos vai fazer com que muitas pessoas saiam da cidade e migram, quer dizer, saiam do campo e migram para a cidade. Isso aí vai ser uma importante mão de obra para as indústrias. Nós vamos entender muito bem isso quando começarmos a falar sobre Revolução Industrial. Bem, quando Henrique morre, assume sua filha Elizabeth I, e ela vai ser muito importante, principalmente para o desenvolvimento de colônias, criação de colônias na América, desenvolvimento de uma indústria naval poderosíssima. E desta forma ela vai consolidar o absolutismo. Bem, quando sai a dinastia Tudor, entra a dinastia Stuart, e aí que é o grande problema. Por quê? A partir daí do século XVII vai ter início as chamadas revoluções inglesas, que na verdade vai ser um movimento político, militar e religioso que de certa forma vai acabar com o absolutismo e inaugurar uma monarquia parlamentar. Talvez a primeira monarquia, talvez não, com certeza a primeira monarquia parlamentar da história. Na verdade, as revoluções inglesas vão ser um confronto entre o rei, a dinastia Stuart, e o parlamento. Bem, o primeiro vai ser Jaime I. Ele vai ter o apoio do rei, dos seus feudais, da igreja anglicana, no caso, e da alta burguesia. Vai ter o apoio também do parlamento, a pequena e média burguesia, o gentry, como eu falei para vocês, essa nobreza mercantil, os puritanos, calvinistas e os calvinistas ingleses. Bem, o que Jaime I vai fazer neste período? Ele vai perseguir os católicos e puritanos, vai aumentar os impostos e, lógico, o parlamento não aceitando isso, ele vai dissolver esse parlamento. Quando ele morre, assume Carlos I, que mesmo fazendo um juramento ao chamado Bill of Rights, ou seja, a petição de direitos, nessa petição de direitos ele é proibido aumentar impostos. Bem, ele não vai fazer isso. Ele vai aumentar os impostos e vai fechar o parlamento. Outra coisa que ele vai fazer é tentar impor o anglicanismo na Escócia. A Escócia, neste período, era amplamente católica. Bem, com essa questão dos aumentos de impostos, isso vai gerar todo um confronto, ou seja, vai gerar uma guerra civil dentro da Inglaterra. Entre, lógico, os anglicanos, que eram monarquistas, chamados de cavaleiros, e que apoiavam o rei, e os puritanos, que eram representantes do parlamento e eram contrários ao rei. Eles eram chamados de cabeças redondas porque os cabeças redondas eles não usavam perucas. A nobreza usava peruca, então era como se fosse uma reação contrária ao absolutismo. Então eles não usavam perucas, por isso que eles eram chamados de cabeças redondas. O que vai acontecer? Vitória dos puritanos. Vencem e decapitam o Carlos I. Com isso vai dar início à chamada República Cromwell, ou República Puritana, também conhecida, que vai ser a gente podemos definir como uma ditadura pró-burguesia puritana.
uma chamada ditadura calvinista. O que vai acontecer durante esse governo dele? Primeiro, no âmbito externo, ele vai perseguir, ele vai ter confrontos, né, com a Escócia e a Irlanda, e na questão interna ele vai ter, no caso aí, um confronto com grupos sociais, os chamados de niveladores e escavadores, os levers e dishers. Bem, vamos resumir basicamente o que eles pensavam. Os niveladores queriam que as diferenças entre a aristocracia e a média burguesia fossem diminuídas. Então eles eram mais a menos, né? Eles tinham um pensamento mais, vamos dizer assim, menos radical. Já os escavadores, os dishers, não. Eles queriam a devolução das terras, por exemplo. Eles queriam que a igualdade social fosse amplamente difundida na Inglaterra, ou seja, uma ideia de comunismo. Bem, isso, tanto os niveladores como os escavadores vão ser duramente reprimidos por Cromwell, que nessa linha vai tomar uma medida interessante, os chamados atos de navegação. O que são esses atos de navegação? As mercadorias só poderiam ser transportadas por navios ingleses ou de países que tinham relações comerciais com a Inglaterra. Ou seja, esses atos de navegação vão trazer, de certa forma, um grande poderio econômico, né? Poderio econômico dos ingleses. Com isso, o que eles desejavam? Combater a Holanda, que nessa época a Holanda era grande, vamos dizer assim, é chamado grande carreteiro do mal, ou seja, é aquela que, no caso, transportavam as mercadorias, ou seja, se você, quase todos os produtos, por exemplo, o açúcar que vinha do Brasil era transportado, que ia para a Europa, para Portugal, eram transportados por navios holandeses. Então, para você ver a importância da Holanda no cenário daquela época. Bem, Cromwell vai combater a Holanda, vai entrar em conflito com a Holanda, e essa vitória da Inglaterra vai trazer a chamada supremacia naval, ou seja, a partir de agora aquilo que a Holanda fazia, a Inglaterra vai fazer, ela que vai fazer esse transporte comercial ali naquela região da Europa, né, de certa forma, até mesmo fora da Europa. Isso aí, de certa forma, vai desenvolver tanto a sua marinha como o capitalismo inglês. Cromwell se torna, ele se nomeia então o chamado Lorde Protetor da Inglaterra. Mas ninguém vive para sempre. O que vai ocorrer? O seu filho Ricardo vai assumir, mas ele não vai possuir aquela habilidade, né, e o carisma que o pai, o Oliver, tinha. Ou seja, a Inglaterra vai entrar de novo em um conflito social, uma outra guerra civil, que vai trazer de volta a dinastia Stuart. Bem, depois de uma guerra civil, os Stuarts reassumem o trono inglês e Carlos II inicia o seu reinado. Ele era anglicano, mas também se associava aos católicos. Isso tudo em virtude de sua aproximação com a França, que era um país católico. O parlamento meio receoso de talvez alguma represália de Carlos II, principalmente por causa dessa aproximação com os católicos, criam o habeas corpus, que de certa forma protege contra prisões arbitrárias, né? No entanto, o que Carlos II vai fazer é fechar o parlamento. Após a sua morte, Jaime II assume o trono, seu irmão. Ele era católico. Também tentativa de restabelecer o absolutismo, principalmente porque era apoiado por Luís XIV, França, que era um rei absolutista e também católico. Bem, o parlamento temeroso, o que vai fazer? Vai procurar Guilherme de Orange, da Holanda, que era casado com Maria Stuart, filha mais velha de Jaime II. O que eles pediam em troca? Olha, queremos um parlamento livre e que o anglicanismo, a religião anglicana, seja mantida. E aí, em 1688, quer dizer,
dá início à Revolução Gloriosa. Por que isso não? Porque não houve derramamento de sangue, né? Não houve, de certa forma, um confronto. Guilherme de Orange, dessa forma, ele acata o Bill of Rights, ou seja, a Declaração de Direitos, que nada mais é um pedido para que o rei ele não faça nenhuma medida sem o consentimento do parlamento, principalmente a questão do aumento de impostos. E também garantir a propriedade privada, liberdades individuais, e divide o poder dessa forma, entre o poder do monarca e o poder do parlamento. Bem, com isso, ocorre então o fim do absolutismo na Inglaterra, na implantação da mentalidade liberal, que vai facilitar muito a Revolução Industrial que veremos nas próximas aulas. A burguesia assume o poder por meio do parlamento, ou seja, na Inglaterra, até hoje, a monarquia é uma monarquia parlamentar. Isso quer dizer o seguinte, que o rei reina, mas não governa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.